Planejamento no papel é lindo, tudo maravilhoso, tudo certo, nada vai dar errado. Mas na vida real, nem sempre a coisa é tão organizada assim, não é mesmo? Na hora da execução, janela de operação apertada, equipe reduzida, aquela máquina que não chega, aquele tempo que não para, o relógio não espera por ninguém e a gente sabe que o trem não pode parar. E aí, como fazer dar certo mesmo assim? Então, hoje eu vou te mostrar o caminho da programação até a execução perfeita. Mesmo nos cenários mais desafiadores que a ferrovia coloca na nossa frente, como proceder para que a gente consiga virar o jogo? Ou como me antecipar, me antever para que esses obstáculos não aconteçam? Vamos lá para o nosso terceiro episódio? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos para o nosso terceiro episódio da nossa série Desvendando o PCM na prática. E hoje nós vamos falar sobre programação. Primeiramente, gostaria de deixar uma explicação aqui para que fique bem claro o conceito para todo mundo. Planejamento técnico, estratégico. O que será feito, quando e por quê. Nós vimos no episódio passado. Programação operacional e prático. Quem vai fazer? Com que equipamento? Qual dia, horário, em quanto tempo? É a transição do mundo das ideias para a realidade da vida. O planejamento é como o projeto arquitetônico de uma casa. Pensa no projeto arquitetônico de uma casa. A programação é a ordem de serviço do pedreiro, com a lista do material e o dia que ele vai começar. É um erro muito comum achar que planejamento e programação são a mesma coisa. Muita gente não conhece esses conceitos. E isso leva a atraso e vários outros problemas aí na prática. Então, assim, a gente tem que se atentar quanto a isso e lembrar disso, né? A gente não pode se esquecer. Inclusive agora que estamos passando por essa série, por essa epopeia aqui do planejamento, da engenharia, de gestão de ativos, gestão de manutenção, a gente tem que se atentar a esse conceito, que ele é a base de tudo. E aí eu gostaria de falar aqui um passo a passo para uma programação operacional eficiente. O que eu devo fazer para que a minha programação seja eficiente? Então, o primeiro passo é cruzar o plano com a janela da operação. Então, assim, o que eu falei no episódio passado? Que o planejador tem que conversar com o executante. Você não pode fazer o planejamento sem falar com o executante, sem pegar ali, fazer um trabalho em conjunto. Você se lembra disso? Pois o programador ele tem que conversar com o centro de controle, ele tem que conversar com o pessoal da operação, engenharia de operações, com as outras áreas de manutenção. Por quê? Ele vai definir o dia que a execução da atividade vai ocorrer. Então, tem que sempre cruzar o plano, saber exatamente quando a via, né? Vamos falar da via aqui, quando vai estar disponível, ajustar as prioridades conforme a disponibilidade real, sem comprometer a segurança, identificar possíveis gaps, possíveis pontos frágeis com relação à disponibilidade da faixa, para que não haja depois uma redução de tempo ou um cancelamento abrupto. É claro que imprevistos podem acontecer, tá, pessoal? Mas o programador tem que estar atento ali. Alocação da equipe, equipamento e material. Ele tem que confirmar os nomes, as funções de cada membro da equipe, ele tem que saber quem vai estar lá. Ele tem que conversar com o pessoal, ele já tem no planejamento ali o que vai precisar. Então, agora ele tem que se certificar de que aquelas pessoas, aqueles profissionais, aqueles especialistas que ele precisa ali para as funções
determinadas, né, solicitadas para o serviço, estejam lá. Ele tem que garantir os equipamentos necessários. Ele tem que fazer com que tudo esteja disponível e funcionando. Ele tem que ter interface lá com a oficina, com um xerifado, com a frota, central de frotas, enfim. Ele tem que garantir que todos os recursos estejam disponíveis. Próximo, ele tem que considerar o deslocamento, mobilização e desmobilização. Gente, é muito comum numa grande parada não ser levado em conta o tempo de deslocamento da equipe. E aí, quando a equipe chegar lá, o tempo já está rodando, já perde esse tempo por causa disso. Outra coisa, por exemplo, no serviço na via permanente, leva-se um tempo para descarga de material, descarga de equipamentos, funcionamentos, entendeu? Tem que ter equipamento sobressalente, se é um equipamento sensível, um motor de 2 tempos, que pode acontecer de não pegar. Testa o equipamento na base, chega na hora lá, não liga. Então tem que ter equipamento sobressalente. Então, assim, tem que pensar em tudo. Se é à noite, tem que pensar na iluminação, tem que pensar na alimentação extra do pessoal, se for uma faixa muito grande de tempo. Então tem que dar um lanche ali pro pessoal, tem que ter uma infraestrutura, tem que pensar em sanitário químico, dependendo do que for, um serviço a céu aberto. Então, assim, isso tudo faz parte da programação. Geração de cronograma semanal. Pode ser simples, um cronogramazinho ali com o passo a passo da programação. Pode ser um Gantt, ou pode ser, sei lá, uma coisa mais avançada no SAP ou um outro software qualquer. Tem que ser o importante que se tenha visão clara de quem faz o que, quando e onde. Quanto mais detalhado, melhor, como eu já falei na parte do planejamento. Então, vamos supor que você precisa trocar, sei lá, 300 metros de trilho numa janela noturna, tá? O que você vai fazer? Vai colocar lá, entrada, 22h30. Próximo passo, montagem e liberação da via, 30 minutos. Beleza, troca do trilho, sei lá, 3h30 com uma equipe de 12 pessoas auxiliada por um Munk, caminhão Munk. Ajuste e inspeção final, aperto de junta, colocação das fixações, mais 45 minutos. Liberação da via, 3h30 da manhã. Se não houver essa previsão detalhada, gente, corre risco de atrasar e travar a operação. Eu já passei muito por isso, já passei muito aperto, pessoal, com finalização de serviço. Você quer ver um negócio? Como ter esse passo a passo detalhado é importante? Às vezes a coisa acontece, é muito comum isso, começa a rodar muito, muito, muito bem. No meio, parece que a equipe meio que se perde ali no foco, pode acontecer, dá uma descansada natural, estamos no prazo, estamos bem, aí acontece o atraso. Então tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção, tem que ter alguém monitorando o tempo, vamos lá pessoal, vamos lá, estamos atrasando, estamos perdendo o prazo, hein? 3h30, vambora, tem que ter essa figura. Não é para chicotear o carrasco, o que está ali empurrando, brigando com o pessoal, mas sim aquela pessoa que motiva, aquela pessoa que puxa para frente, aquela pessoa que está ali, o primeiro a puxar ali, o resto da turma vai junto. O capitão do time, que usa a braçadeira ali, o camisa 10, sempre tem que ter esse camisa 10 no time. E quais seriam as boas práticas, né, para execução no campo? Primeira coisa, um briefing antes de sair. Falar o objetivo, distribuir as funções, riscos, né? O que pode acontecer ali de que seriam imprevisto, então o que tem de risco, quais as dificuldades, quais os desafios, e assim, e isso funciona, faz toda a diferença. Checklist de EPI, ferramentas e materiais, conferir se está tudo lá, porque é impensável, gente, chegar numa frente de serviço, uma janela de manutenção rodando e a equipe parada esperando, sei lá, uma máquina, uma ferramenta, um sacador de grampo que faltou para poder abrir a via. E aí você joga o intervalo aí todo pro ar,
8, 12, 20 homens parados porque não se fez um checklist ali. Outra coisa, testar todas as máquinas, ver, conferir se está com combustível, conferir se colocou óleo, conferir os insumos, disco de corte, rebolo, brocas. Isso é importantíssimo. Ah, vai ter corte oxicorte, vai ter corte por abrasão, o todo, se tem os EPCs, você vai precisar fazer cercar a área, vai precisar pôr circuit, cone, conferir tudo, gente. Anotar tudo antes e depois transformar isso no checklist. Avaliar as condições do local, né, antes de iniciar. Evitar começar em situação insegura. Conferir se todo mundo está usando todos os EPIs, se todos têm os EPIs, trouxeram, porque às vezes a pessoa pode esquecer, a gente não pode, isso é errado, mas pode acontecer. Então nós temos que estar ali prevenidos. Outra coisa muito importante, uma boa prática assim, para segurança, documentação correta, ordem de serviço, se tiver algum relatório com fotográfico, relatório de execução, algum passo a passo, tem empresas que obrigam a levar, ou que recomendam a levar, né, o procedimento operacional, então se está lá, você vai ter que fazer permissão de trabalho, análise preliminar de tarefa, são documentos para a segurança do pessoal. Você vai fazer mais um briefing ali, vai fazer um DDS antes. Então, assim, que é um diálogo diário de segurança, né? Então, você pode fazer um diálogo de segurança antes, já em loco. Então, assim, é muito, muito, muito importante, gente. A execução boa é aquela que o trem passa depois e ninguém percebe que houve manutenção. Por quê? Tudo está perfeito. Vai ali, ó, trabalha ali no, sei lá, numa linha de metrô, num trem de passageiro. Vai liberar ali 7 horas da manhã para as pessoas irem para o trabalho, 6 horas da manhã, 5. O pessoal passa ali, nem imagina o que aconteceu ali à noite. Essa é uma execução bem planejada. Essa é uma execução que fez que teve sucesso pleno, 100% de aproveitamento. E aí é o seguinte, quais são os erros, né? E o que a gente deve evitar? O que a gente deve evitar numa programação para que não haja problemas? Evitar sobrecarregar a programação. Né? Às vezes você quer fazer muito serviço, pô, vou pedir para trocar 500 metros de trilho, que é o exemplo que nós estamos usando aqui nesse vídeo. Pede para trocar 200, 300. Vamos trocar de 2 vezes, vamos dividir 250, 250, porque a gente às vezes sobrecarrega as pessoas e a gente não tem noção que o tempo passa. A gente não conta, a gente tem que ter sempre uma margem de segurança para contar também com o imprevisto. Sempre ter um plano B, sempre ter uma carta na manga, sempre contar com o imprevisto. Se chover, se quebrar a máquina, como eu disse, ter o sobressalente. Se a equipe atrasar, o que eu faço? O que eu posso fazer uma preparação antes? O que eu já posso deixar preparado antes que não vá atrapalhar a segurança operacional? O que eu posso fazer na véspera ali para poder adiantar no dia do serviço? Vale a pena deixar uma equipe lá para já ir posicionando o material, para já ir fazendo, ajustando a coisa da maneira certa? E quando eu falo equipe, o quê? 3 homens, 4 homens, 2 homens. Vale a pena já levar os equipamentos antes, deixar do lado, eu tenho uma área de escape bacana lá, eu já tenho como deixar alguma coisa lá? Então, assim, tudo que eu puder fazer para me preparar bem é vantagem. Sabe? Então, assim, eu lembro que eu participei de um projeto numa ponte, né, numa concessionária, uma das concessionárias que eu trabalhei, uma ponte que ela liga, o terminal ferroviário era numa ilha, lá desembarca minério. E o que liga o terminal a essa ponte, ao terminal, ao continente, é uma ponte de 1.700 metros, 1,7 km. E nós tivemos que fazer toda a remodelação dessa ponte. Então nós tiramos trilhos TR-45, aplicamos TR-57, tiramos fixação rígida e aplicamos fixação elástica. E assim, a gente ia fazendo por barras de 120 metros. Toda semana nós trocávamos ali 120 metros. E nós, por algum motivo, precisamos aumentar esse tempo. Então, o prazo para a gente entregar, por um motivo de força maior, ele diminuiu. Então, assim, nós começamos a fazer essa substituição em setembro de 2013, não, desculpa, setembro de 2012, 2013 mesmo.
setembro de 2013. Nós íamos entregar em julho de 2014, que foi o prazo que nós temos todo esse passo a passo que eu falei aqui. O que aconteceu? Por um motivo, nós tínhamos que entregar em março. O que nós fizemos? Melhoramos o nosso planejamento, utilizamos a técnica do Lean, veio lá da Toyota, né? Então pegamos boas práticas. Eu posso até fazer um vídeo aqui sobre Lean. Comenta aqui se vocês querem saber um pouco mais sobre essa técnica. Se escreve Lean. Pode comentar aqui que se tiver engajamento, eu vou falar sobre o Lean logo depois da série, na semana que vem. Então, o que acontece? Nós passamos a trocávamos um par de barra de 120 metros por intervalo, era intervalo de 6 horas. Nós passamos a trocar 2 pares de barra e chegamos a trocar 3, com pequenas práticas de melhorar a preparação, eliminar desperdícios, melhoramos o nosso processo de programação e fez com que a gente conseguisse uma produtividade infinitamente maior. Olha que legal. Com técnica, gente, com método, a gente consegue coisas incríveis. A gente não tem, sim, coisas inimagináveis. Nossa, quando a gente terminou esse trabalho, que nós chegamos lá no final da ponte, que vimos a ponte toda remodelada, a turma não acreditava. A gente chorou, se emocionou. Nós fomos recebidos lá com festa dentro do terminal, tinha lá uma mesa esperando assim, aquele café maravilhoso, aquele lanche para a turma, para a equipe, com música. Foi fantástico. E o que eu quero dizer com isso? Nunca é um serviço perdido a gente programar bem, ter um planejamento eficiente em mãos, usar ele e programar da melhor maneira possível. Isso anda junto, são etapas que não são iguais, repito, não é a mesma coisa, mas que andam juntas. E agora, como você já sabe, né, como transformar um bom planejamento em execução de campo, eu te falo que no próximo episódio vamos fechar esse ciclo. Eu vou te mostrar como medir, melhorar e manter a via confiável usando indicadores e métricas que realmente funcionam, ou seja, o controle do PCM. Eu peço a vocês, gente, que curta, compartilhe, tá, com seus colegas e se inscreva no canal. Vamos engajar, vamos fazer o máximo de pessoas possíveis nesse vídeo, nesse canal, para a gente poder crescer nossa comunidade e continuar falando aí sobre o nosso tempo, sobre ferrovia, sobre carreira, sobre tudo aí que interessa para a gente. Tá ok? Então, aguardo vocês amanhã no nosso fechamento e olha, lá vai ter uma surpresa muito legal. Tem novidade quente, vale a pena assistir o vídeo até o final para que possa fazer uso dessa novidade que eu vou trazer amanhã, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau!